Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda para mais um encontro matinal aqui no Projeto 626. Sempre um prazer imenso, um prazer enorme estar aqui com você para esse nosso bate-papo matinal, sempre trazendo temas interessantes, não é? Temas que vão, de alguma forma, mexer comigo, mexer com você, vai nos levar a ter reflexões profundas a respeito de nossas vidas, a respeito de nossas relações, daquilo que temos feito, das pessoas com as quais temos convivido, enfim, de tudo aquilo que envolve nossas vidas, não é, Jussara? Bom dia. E no tema de hoje nós vamos debater um assunto muito contemporâneo, muito atual. Vamos falar sobre os donos da verdade. O que nós temos de pessoas donas da verdade em nossas vidas, não é? Nas relações interpessoais, seja em casa, na família, enfim, no trabalho, na sociedade, é algo assim assustador, não é? É aquele afronto realmente ao fato e as pessoas se consideram donas da verdade. Você conhece alguém que é dono da verdade? Pois é, se quiser, manda um aviãozinho para mais pessoas participarem conosco e vamos trazer então essa discussão, tá ok? Rinaldo, também muito bom dia, meu querido. Bem, dono da verdade. O que seria uma pessoa dona da verdade? Como age uma pessoa que se considera dona da verdade, não é? E dona da verdade aqui tem um peso muito grande, porque eu já vou começar dizendo que são pessoas que tentam aliciar, digamos assim, que tentam convencer as outras pessoas que têm um transtorno de personalidade, digamos assim, de dissonância cognitiva, de que são donas da verdade, não é? É aquela questão de fato, nem o fato, nem a prova, nem a evidência, nem desenhando as demovem de suas ideias. Então vamos trazer a característica de uma pessoa que se considera dona da verdade, para você se identificar nesse contexto, identificar até mesmo na sua família ou em qualquer outra relação interpessoal, tá bom? E isso é muito grave porque acaba nos afetando, acaba interferindo em nossas próprias vidas, porque este que se considera dono da verdade quer que você cale a boca, que você concorde com ele, impõe isso para você, impõe um absurdo como se fosse uma verdade, tentando cerceá-lo. E se você for contestar, você é o culpado, você é o vilão da história. Isso é muito grave e acontece nas relações amorosas, acontece no campo da amizade, acontece no campo laboral e em várias outras situações, tá bom? Denancir, também muito bom dia. Bom, então as pessoas donas da verdade, vamos trazer aqui uma apresentação deste tema para depois nos aprofundarmos, tá bom? Lembrando que nesta semana todos os temas que estamos trazendo são sugestões, são pedidos aí dos nossos seguidores aqui nas redes sociais, tá bom? Aí, doutor, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então me pediram para definir o dono da verdade, não é? O que é um dono da verdade, trazendo aqui características de pessoas que agem como se donas da verdade fossem, né? Então, o dono da verdade, essas pessoas não poupam argumentos, são pessoas argumentadoras, são pessoas persuasivas, donas de uma comunicação louvável, digamos assim, não é? Elas não poupam nem palavras, nem ações, não poupam o que for necessário para tentar provar que o seu ponto de vista é o certo. E por isso são intolerantes, não toleram de forma alguma o contraditório, não toleram de forma alguma um contra-argumento. São agressivas, ameaçam as pessoas, perseguem as pessoas, chantageiam, mentem e não fazem nenhum tipo de rodeio. São objetivos naquilo que fazem, porque se consideram os donos da verdade, os donos do pedaço, o dono da situação, e não querem dividir a verdade, porque a verdade tem que ser aquela que ele impõe, tem que ser aquilo que ele acredita, que ele acha, que ele idealiza que é o certo, e o outro, qualquer argumento contrário, então, está errado, precisa ser combatido, e por isso são agressivos, intolerantes, mentirosos, não é? Tem comportamento que beira o fanatismo e não ligam para a opinião do outro. Essa é a introdução, então, do dono da verdade, não é?
Ele não está nem aí para o mérito, não está nem aí para o que você pensa. A opinião do outro é irrelevante, porque o que importa é o que ele pensa, é o que ele diz, é o que ele fala, é o que ele imagina, é o que ele idealiza como sendo certo e ponto final. E o resto não tem a menor importância. Criam fantasias e acreditam nela. Vão criando uma teia, vão seduzindo, vão cooptando, vão, entre aspas, abduzindo aquelas pessoas que comungam desta fantasia, não é? Desta teia de mentiras, deste balaio de mentiras, não é? E mesmo que o fato real negue isso. Mesmo que o fato real negue isso que está dizendo. Por quê? Porque eles criam essas fantasias, criam essa falsidade, né? E na contemporaneidade vemos uma palavra que surge como a criação de narrativas. Bem, o que é uma narrativa? É uma mentira, né? Porque o fato é fato. Isto é um copo de água. Qualquer coisa que eu tente construir para desmentir ou para fazê-lo acreditar que isso aqui não é um copo d'água, é uma narrativa. Estou criando uma narrativa. Então, como a palavra está muito em moda hoje, e não quero entrar nesse campo, evidentemente, porque é nojento, é porco, né? É desprezível, digamos assim, então essa criação de narrativas é, na verdade, uma tentativa de distorcer, de incutir, de fazer com que este outro acredite, evidentemente, de que aquela narrativa é uma verdade, não é? Então, está muito em moda isso, preste atenção, não é? É só prestar atenção nessa questão. Eu estou dizendo prestar atenção não nessa nojeira que aí está, mas na sua relação, na sua família, mesmo na relação amorosa, aquelas desculpas esfarrapadas, falsificação de dados, de números, tudo aquilo que nós percebemos, não é? Como sendo uma narrativa. Então, a palavra contemporânea que mais define este dono da verdade é exatamente esta que está em moda, que trouxeram aí para o campo, este campo, não é? Que aí está. Bom, eles são, então, especialistas em falsificar dados. Este é o dono da verdade, ele falsifica, ele manipula, ele controla, ele distorce dados para que a sua forma, a sua verdade seja imposta. Portanto, ele falsifica, ele manipula, fala em números, fala em estatísticas, parecendo que com sua velocidade, sua forma de falar, ele é um sabedor de tudo. Mas é tudo falso, ele falsifica, ele inventa, de acordo com a história não sei o quê, são não sei quantas, tal coisa assim, e bababá, ele tenta convencer de qualquer maneira, com dados que não existem, com números que não existem, com estatísticas que jamais foram levantadas, não é? Então eles se tornam especialistas porque são o dono da verdade. É o dono da verdade. Acompanhe o raciocínio que você vai perceber que isso está não apenas na família, no campo laboral, da amizade, mas também na política, na religião, onde quer que você imagine, permita que sua ideia, sua mente vá, você vai encontrar com pessoas donas da verdade, não é? Que trata de um transtorno, na verdade, não é? Que ultrapassa o mitômano, não é? Então, a mania de ser dono da verdade, contando mentiras, falsificando e tal, é uma mitomania, né? O cara tem um transtorno, a pessoa tem um transtorno. Agora, quem acredita, quem se curva diante disso, tem um outro tipo de transtorno. Se um tem um transtorno para esta mentira, este cooptar, o outro tem um transtorno que é um déficit de cognição, quer dizer, uma dissonância cognitiva. Vê o certo, mas entende o errado de acordo com a narrativa deste que se considera o dono da verdade, não é? E vemos isso nos mais variados campos da vida, nas mais variadas áreas da vida, não é? Outra coisa, essa dissonância cognitiva faz com que a pessoa imagine que o certo é o errado. Porque este dono da verdade, valendo-se de vários argumentos, de várias narrativas, de vários dados falsos, números falsos, enfim, ele faz com que a pessoa que está do outro lado, enxergando alguma coisa, um fato na sua frente, se considere errado. Por exemplo, aqui, ele vai dizer que isso aqui
Você está olhando isso aqui, é um garfo, tá? Mas ele cria uma narrativa, ele cria um discurso, cria alguma coisa que você vai sentir-se culpado por não concordar que isso aqui é um garfo, por exemplo. Vemos isso na condição nossa, na condição humana, na tentativa de fazer você ter vergonha daquilo que você é. Por exemplo, você percebe o que é o dono da verdade tentando impor algo como sendo universal, cerceando esta verdade do outro, esta percepção do outro, que vai contra qualquer tipo de ensinamento da psicanálise, por exemplo, ou da própria percepção da vida, não é? Onde a liberdade, o direito, a opinião, enfim, devem ser preservados ou intocáveis. Então, o dono da verdade, ele se vale de vários argumentos, de vários subterfúgios, de dados falsos, de mentira, de estatísticas, para tentar convencê-lo de que você está errado. Não apenas de que ele está certo, mas de que você está errado, fazendo com que você sinta-se culpado por enxergar um garfo nisso. Entende? Então isso é o dono da verdade, que é uma forma de manipulação, uma forma de controle, uma forma de anular este outro do seu lado, seja no casamento, seja no trabalho, seja na amizade, onde quer que seja. Então a ideia deste dono da verdade é fazer com que você se curve a ele, ou seja, você é o culpado por estar enxergando o certo. Porque o certo é aquilo que ele quer que você ache que é certo. Ele é o dono da verdade e está presente nas mais variadas áreas. Sônia, bom dia. Maria Mirla Keila também, muito bom dia. Bem, outra coisa, eles geralmente fogem do mérito. Esse que é o dono da verdade, ele foge do mérito. Está conversando com você, por exemplo, e você contra-argumenta, você mostra um dado, mostra uma estatística, por exemplo, ele foge desse mérito e começa a agredir você. Aí você é um merda, você é um bosta, você é burro, que você não sei o quê. Ele sai do mérito e começa a agredir, te perseguir, começa a dizer que você é uma série de coisas porque ele foge do mérito. Quando ele percebe, o dono da verdade percebe que o seu argumento não está convencendo, que o seu argumento é uma furada, é uma mentira, na verdade, é só uma narrativa, ele começa a agredir você, a perseguir você, taxando você de uma série de coisas. Quem vive uma relação amorosa perto de uma pessoa, ele ou ela, que se considera dono da verdade, sabe o quão o sofrimento é intenso. Ou numa roda de amigos, onde um deles tenta ser o dono da verdade, né? Nós sabemos o quanto isso provoca dor, provoca aquele sentimento de inutilidade, um sentimento de não pertencimento, de menos-valia, porque aquela pessoa, você está enxergando o fato, você está enxergando o que diz 2 e 2 são 4, mas ele quer que você repita que é 5. E se você não repetir que é 5, você será excluído, você será expulso, você vai ser chamado de burro, de idiota, vai ser perseguido, vai ser cerceado, porque ele quer que 2 e 2 seja 5. Entende o que é o dono da verdade? Eu trago alguns exemplos um pouco mais, digamos assim, claros para você entender que numa relação, seja ela qual for, de amizade familiar ou amorosa, este dono da verdade ele vai agir da mesma forma. Claro que dependendo da área, dependendo da visibilidade, ele vai valer-se de mais argumentos, valer-se de mais subterfúgios, dados, falsificações e assim por diante, né? Outra coisa, eles vão preocupar-se apenas com o seu interesse, sempre o seu interesse é que vale. O interesse do outro não vale, a opinião do outro não vale, o ponto de vista do outro não vale nada, é só o seu interesse. Ele quer monopolizar, todo que pensa diferente tem que ser excluído, tem que ser banido, de alguma forma não pode pertencer, porque o seu ponto de vista é aquilo que ele pensa e ponto final, e o resto não vale nada. Então o interesse do outro, a opinião do outro não tem a menor importância, porque o que vale é aquilo que eu penso, não é? Eu acredito nisso. Este é o dono da verdade. E aqueles que se aproximam desse dono da verdade vão formando este exército que acredita nisso. Isso é perigoso, querido e querida, porque nós estamos trazendo aqui digamos assim, uma dissonância da percepção, uma dissonância cognitiva.
ao afirmar categoricamente, por medo, que isso aqui é uma colher. Entende? Porque senão este dono da verdade vai me cercear, vai me punir de alguma forma. Essa é a principal característica do dono da verdade. Repito, temos isso em todas as áreas. Na política é muito comum, não é? Bem, se o outro discordar desse que prega, que cria essas narrativas, esses fatos factuais, falsificações, números, dados, estatísticas, esse tipo de... Ele vai querendo, vai fantasiando tudo, desculpas para cá, para lá. Então, se o outro discordar dele, ele vai ser taxado peremptoriamente de burro, de ignorante, de preconceituoso, disso e daquilo. É muito comum que isso aconteça, não é? Que é um cerceamento do seu pensar, um cerceamento da sua liberdade, porque o dono da verdade quer que todo mundo pense e curve diante dele. Ele quer uma legião daqueles que têm uma dissonância cognitiva, que não percebem, que se calam diante do óbvio, por exemplo, né? Diante da verdade, sob ameaça, sob perseguição e assim por diante. Você está falando de um narcisista, professor? Sim, de um narcisista, talvez de um psicopata, porque ele não mede esforços. Ele não se importa em mentir, em perseguir, não se importa com o seu sentimento, não se importa, entende? Extrapola o narcisista beirando a psicopatia, porque ele é o dono da verdade. É o que ele pensa e acabou e ponto final. Numa relação amorosa é ele que manda e acabou. O parceiro ou a parceira é um servo, é um escravo dele, porque tem que ser do jeito que ele quer. Na hora de amigos, tem que ser do jeito que ele quer. O lugar onde vão, o que vão fazer, a diversão, enfim, tem que ser do jeito que ele quer. E isso nas mais variadas áreas. Nas mais variadas áreas. O dono da verdade, ele impõe, ele é insensível. O que você sente não importa, a sua opinião não importa, o próprio fato não importa, porque ele quer que a verdade seja do jeito dele. Ele é o dono da verdade, ele é o absoluto dono da verdade. Tem aquele ditado, né? Tem gente que queria ser Deus, tem outros que acreditam que são de verdade, não é? Então esse é o dono da verdade. Absurdamente ridículo, facilmente percebido lá fora, digamos assim, mas ele se prostra de tal maneira que você passa a ter medo da verdade, medo de opinar, medo de falar, porque a verdade tem que ser a que ele impõe, não é? Glau, bom dia. Mário Henrique, bom dia também para vocês, meus queridos. Bem, eles são amantes da meia-verdade. Se você procurar aqui no Instagram, eu acredito que eu tenho uma live onde eu falei o que é meia-verdade. Meia-verdade é quando uma pessoa vale-se de um fragmento, não é? De um fato, de um trechinho, de um momento, de um fato para distorcer, para induzir o outro de que aquilo é verdade, com argumento, com números, com estatística, pegando um fragmento de um fato para transformar aquilo numa grande mentira. Então toda meia-verdade é uma grande mentira. Eles têm um poder de persuasão, têm um poder de convencimento, não é? De argumentação, que é algo assim inacreditavelmente incrível de observar. Como vai narrando, falando, por exemplo, que aqui dentro tem vinho e não água. E a forma que fala, a eloquência, a persuasão, é algo assim até admirável, né? De perceber. E o outro silencia-se, porque se falar que é água, vai ser perseguido de alguma forma, vai ser brutalizado de alguma forma, então acaba se calando. Donos da verdade tendem a dominar a situação, dominar o casamento, dominar a relação, dominar o ambiente laboral, dominar o ambiente social. Eles tendem, porque os outros passam, não ter respeito, mas medo deste que não mede esforços, não pensa duas vezes para fazer valer aquilo que ele acha que é certo, perseguir este outro, prejudicar este outro. Não pensa duas vezes, porque ele é o dono da verdade. Entende? Então o dono da verdade é algo assim insuportável e difícil de ser combatido no tete-a-tete, no cara a cara, na argumentação, porque ele não vai ceder. Ele não vai ceder, por mais que você tente convencê-lo. Outra questão importante, eles são egocêntricos, extremamente egocêntricos.
exigem que você concorde com ela de qualquer maneira. É uma exigência, é cabal, não tem negociação. Não há negociação. Se você não concordar, vai te perseguir, vai te cercear, vai dificultar a sua relação, vai dificultar a sua vida. Não adianta, ele é egocêntrico, tem que ser do jeito dele e ponto final. Não há negociação. De novo, vemos isso nas relações tóxicas, onde um se torna subserviente, um se curva diante do outro. É aquela história de estar abraçado ao cacto e não conseguir se libertar, não é? É muito comum na amizade, no trabalho, na política, na religião, em qualquer meio que nós possamos imaginar. O dono da verdade, ele vale-se de qualquer subterfúgio, de qualquer argumento insensível ao extremo, não importa o que o outro pense, o que o outro sinta, o que valha, o que eu quero que valha, porque eu sou o dono da verdade, não é? Outra questão, sentem-se superiores. Eu disse que algumas pessoas imaginam-se Deus, outros acreditam que são Deus, né? E a opinião do outro é simplesmente desprezível. Pensou diferente, dá um jeito de excluir. Pensou, porque eu sou o superior, eu sou o máximo, eu sou o suprassumo aqui deste casamento, ou desta amizade, ou deste meio, deste lugar. Eu sou outro pensa diferente, dá um jeito de excluí-lo. Dá um jeito, inventa, exclua simplesmente, porque aqui neste trono eu sou o dono da verdade. Né? Isso é comum, professor? Sim, é muito comum. Nos mais variados setores, nas mais variadas áreas. E conviver com isso é muito difícil, é muito penoso, é árduo demais conviver num ambiente desse, porque certamente é altamente tóxico. Mas, às vezes, não há saída. Por exemplo, se você está numa relação amorosa, ele ou ela é o dono da verdade, é o dono do pedaço, é só o que ele pensa que vale, acabou, quer impor para você algo, não é? E sair não é fácil porque ele ameaça. E ameaça de uma maneira insensível, porque você é desprezível, porque você não vale nada, sua opinião não vale nada. Enquanto você está subserviente, ok, mas você começou a se atrever a pensar diferente, pronto, você passa a ser perseguido das mais variadas formas, com as mais variadas penas, sem piedade, sem qualquer sensibilidade, com brutal indiferença, porque este ou esta é o dono da verdade. Ele se considera o dono da verdade, tornando as relações absurdamente insuportáveis, não é? Nós tratamos aqui na clínica vários casais assim, né? Ou vários grupos e assim por diante. Bem, e o que fazer então com estas pessoas? Como agir? Não é? É a pergunta que todo mundo faz, é a pergunta, é a resposta que todo mundo procura, que eu procuro, que você procura, evidentemente, não é? Marisa Cândido também, muito bom dia, querida. Bom, aqui nós temos, evidentemente, alguns caminhos, algumas tentativas, algumas abordagens para tentar equilibrar-se dentro desta relação, para tentar mostrar que você está ali, que a sua opinião vale, ou tentar demover o outro desta verdade que não existe, desta verdade construída. Você não vai dizer você é um mitômano, evidentemente, porque ele extermina você sem pestanejar, não é? Mas você vai então tentar argumentar sem ofender esse outro, porque o dono da verdade não admite. Qualquer coisa é ofensa, qualquer coisa é agressão, não é? Tente chegar um narcisista, por exemplo, e dizer que ele está errado, ou um psicopata, tenta argumentar. Não pensa duas vezes para te prejudicar. Isso vale para todos os campos. E eu sei que aqui você está imaginando algumas cenas, pensando em algumas questões que você está vendo, vivendo, assistindo e sabe da toxicidade desta relação ou destas relações onde há um dono da verdade e outro que não pode falar, o outro que não pode se opinar, o outro que não pode fazer valer o seu sentimento, a sua percepção, o seu desejo, a sua vontade naquela relação, independentemente de qual seja esta relação, não é? Procure mostrar dados, né? Mostrar, olha, isso aqui é um garfo, porque ele tem
que essas pontas servem para pregar alimento sólido, ele espeta a carne, espeta aqui o legume, e você come com a colher. Isso aqui seria impossível, não é? Por exemplo, aqui não dá para comer sopa com isso aqui, porque esse aqui é um garfo, a sopa, a colher tem uma sua... Tente mostrar dados estatísticas. Não, se não adiantar, ele vai dizer assim, cala a boca, porque isso aqui eu chamo do que eu quiser. Pronto, demova. Não adianta. Há lá uma dissonância cognitiva, que é um transtorno. Então, não adianta. Não vai resolver. Se você mostrar dados, mostrar fatos, mostrar estatística, mostrar ciência, mostrar a história, mostrar, enfim, a comprovação de fatos, né? Mostrando tudo isso, se isso não resolver, se não adiantar, então temos que agir como a abelha. Não é? A abelha desistiu, a abelha é feliz porque ela desistiu de convencer a mosca de que o mel é melhor do que a merda. Essa é a pura verdade. Não adianta, a mosca vai morrer e não vai acreditar na abelha, porque ela vai preferir aquele monte de mercadoria ali ao invés do mel que a abelha está tanto tentando mostrar que é muito melhor, né? Então, abelha de um lado e mosca de outro lado, cada um com a sua percepção, cada um com o seu sabor do mel ou daquilo que a mosca gosta, não é? Que é a merda. Então, na verdade, é isso, é afastar-se, é distanciar-se da melhor maneira possível e o mais rapidamente possível. É o xadrez com os pomos, exatamente, Mário Henrique, é exatamente isso. Então, na verdade, nós temos que ter essa percepção. Se eu estou numa relação amorosa, onde ele ou ela é o dono da verdade, é aquele que impõe, aquele que quer, aquele que apenas ele, o que ele pensa ou ela pensa tem que valer, tem que prevalecer, e você percebe claramente que aquilo não é o fato, não é a verdade, não é o que se apresenta, a melhor solução é você se afastar, porque senão cada vez mais você estará subserviente, você estará sob comando, sob as rédeas deste outro ou desta outra, não é? Procure por ajuda psicológica, procure evidentemente por apoio, porque você estará cada vez mais sendo subserviente, se escravizando, se curvando diante deste que se julga o dono da verdade. Eu repito, o dono da verdade é insensível, não tem amor, não tem respeito, não tem discernimento, porque ele pensa naquilo, constrói a tal narrativa, né? A narrativa dele, por exemplo, ou dela, impõe. Essa é a verdade. Ponto final. C'est fini. Qualquer pessoa que vier dizer que isso é o contrário, persiga, mate, extermine, abandone, prenda, enfim, neutralize, ignore, sem nenhum sentimento, sem nenhuma consideração por este outro. Porque o que vale, eu sou o dono da verdade. Este tipo de pessoa existe nas mais variadas áreas. No campo amoroso, na política, na religião, na cultura, na arte, na filosofia, em qualquer área, não é? No campo da amizade, eles estão presentes. E aí nós temos que entender se eu quero tornar-me subserviente, se eu quero aceitar conviver numa relação onde eu não valho nada, não tenho opinião, não tenho sentimento, minhas necessidades são absolutamente ignoradas, ou eu resolvo fazer como a abelha. Convidei uma vez. Bom dia, Kemi, como vai? Tudo bem? Bom dia. Eu digo apenas assim, mosca, o mel é muito melhor do que essa merda aí, tá bom? Ah, não quer? Tchau então, fique à vontade, porque eu vou no meu melzinho, que é mais doce. Ou, se eu não conseguir, procurar por ajuda dos profissionais da mente para entender como esquivar-me desta situação. Os donos da verdade, eles anulam a qualquer custo o outro, porque eles têm que se prevalecer, eles precisam de alguma forma, eles acreditam que chegaram naquele lugar por mérito, merecimento, enfim, não importa, então todo mundo tem que se curvar a ele, seja, eu repito, em qualquer área.
É comum na política? É. É comum na religião? É. É comum nas relações sociais? É. É comum nas relações amorosas? É. Nas relações familiares? É. É muito comum. Nós temos aquele que se considera o dono da verdade. Você, a escolha é minha, eu me curvo ou eu realmente decido ser eu. Não conseguindo sozinho, eu procuro ajuda com os profissionais da mente. Tá bom? Um grande beijo para você, um ótimo dia, que seu dia seja produtivo e que aprendamos definitivamente a identificar nossos desejos, as nossas vontades e seguimos em diante, sem nos alavercarmos aos donos da verdade. Ótimo dia, tchau, tchau.